A sala estava tão silenciosa que parecia um objeto material. Isabel, grávida de 7 meses, estava sentada na ponta do sofá e olhava fixamente para Ricardo. Ele, por sua vez, desviava o olhar, olhando para as bugigangas caras nas prateleiras, para os raios do sol poente que brincavam no parquete. Tudo para não cruzar o olhar com ela. Seu comportamento era como o de um estranho naquele apartamento, que apenas naquela manhã era o ninho deles. Finalmente, ele se forçou a abrir a boca, e sua voz, como se fosse de um estranho, soou abafada. Temos que nos separar, Isabel. Cada som que ele emitia era como uma pedra pesada que ele empurrava à sua frente. Isabel ficou em silêncio, incapaz de acreditar no que ouvia. Parecia um sonho absurdo, uma piada sem graça. Ela esperava que ele finalmente sorrisse, a abraçasse e confessasse que tudo não passava de uma brincadeira, mas não houve sorriso. Por quê? Ela sussurrou, sua voz soando mais como um gemido baixo do que uma pergunta. É melhor assim, disse ele, como se repetisse uma frase decorada. Minha família não vai aprovar você. Eles não vão aceitar nosso bebê. Nosso bebê. Ele disse isso com um tom de voz como se estivesse falando sobre o problema de outra pessoa, sobre um incômodo que precisava ser eliminado. Por dentro, Isabel ficou paralisada. Ela sentiu um medo gelado subir pela espinha. Mas você me amava. Sua voz tremeu. Nós sonhávamos com o futuro. Escolhemos um nome. Eu estava errado. Ele balançou a cabeça, sem olhar nos olhos dela. Não posso ir contra minha mãe. Ela já decidiu tudo. Pegando um envelope branco, ele se aproximou da mesa. Era fino como uma folha de papel, quase sem peso. Ricardo o estendeu para Isabel. Aqui está um pouco de dinheiro. Deve ser suficiente para você começar. Você precisa encontrar outro lugar para morar até amanhã de manhã. Isabela olhou para a mão dele, para o envelope que estava nela, que representava o preço do amor dela, o futuro deles juntos, a vida do filho deles. Ela não pegou o envelope. Vá embora, ela disse baixinho. Ricardo ficou paralisado por um instante. Ele talvez esperasse lágrimas, acusações iradas, uma explosão histérica de emoções. Mas suas palavras calmas e dignas o deixaram perplexo. Ele colocou o envelope sobre a mesinha ao lado dela. Desculpe, disse ele sem parar, e se dirigiu para a saída. A porta se fechou atrás dele com um clique silencioso, um som que para Isabel soou mais alto do que um tiro. Sozinha no enorme apartamento, agora completamente estranho, ela sentiu o silêncio pressioná-la, apertando suas têmporas. Levantando-se lentamente, Isabel foi até a janela e olhou para baixo. Na entrada do prédio estava um carro luxuoso, com a severa Sofia, mãe de Ricardo, sentada no banco de trás. Ricardo sentou-se no banco da frente e o carro partiu suavemente, levando consigo o passado dela. Isabel encostou a testa no vidro frio, mas ele nem se virou. A pequena bolsa esportiva pressionava seu ombro, como se guardasse as lembranças de uma vida passada. Isabel saiu da entrada e se viu no meio do barulho da cidade ao meio-dia. As pessoas passavam correndo, sem prestar atenção nela, e uma barreira invisível se ergueu entre ela e aquele mundo agitado. Ela ficou completamente sozinha, absolutamente sozinha. Em busca de um descanso, ela entrou no primeiro café que encontrou. Uma garçonete, parecendo cansada, com um caderno nas mãos, se aproximou dela. "O que você vai querer?" perguntou ela indiferentemente. "Posso pedir apenas um chá." A voz de Isabel soou quase inaudível. "O mais simples?" 50 pesos. Pague agora, por favor, disse a moça, e sem esperar pela resposta, dirigiu-se para trás do balcão. Esse diálogo breve e profissional causou mais dor do que um insulto direto. Ela era apenas mais uma cliente, mais uma linha no cheque. Isabela tirou notas amassadas da carteira, pagou e sentou-se à mesa perto da janela.
Em seguida, pegou o telefone e discou o número de Marisol, sua única amiga. Ouviu-se um longo tom de chamada e, em seguida, uma voz mecânica. O número está temporariamente indisponível. Isabel colocou o telefone na mesa e as lágrimas rolaram por suas bochechas, que ela rapidamente enxugou. A mesma garçonete voltou à sua mesa. Sem perguntar se estava tudo bem, ela simplesmente se aproximou para limpar a mesa. "Posso levar sua xícara?" perguntou ela, apontando para o chá que mal havia tocado. "Sim, claro, desculpe", murmurou Isabel, sentindo-se culpada por ocupar o lugar de outra pessoa. A garçonete silenciosamente limpou as migalhas da mesa e desapareceu, deixando para trás um silêncio sepulcral. Esse gesto silencioso dizia mais alto do que qualquer palavra: "Você está sobrando aqui." "Preciso ser forte", ela sussurrou em voz alta, acariciando a barriga. "Nós vamos conseguir, bebê." Mas como ela sozinha conseguiria? Para onde ela iria agora? Ela veio para cá por causa de Ricardo, deixando para trás sua pequena vida na aldeia natal. Ele era seu único apoio, seu mundo inteiro, e esse apoio acabara de desaparecer. Ela se levantou para sair, para se livrar da sensação daqueles olhares fixos. Enquanto se vestia, ela enfiou a mão no bolso. Seus dedos encontraram algo pequeno e macio. Ela o tirou. Era um minúsculo sapatinho branco, tricotado com uma faixa azul. 2 meses atrás, quando viram pela primeira vez no ultrassom o minúsculo batimento cardíaco de seu futuro filho, eles o compraram junto com Ricardo. Naquela época, essa compra parecia o início de uma bela história. Agora, aquele peuzinho em sua mão era o último fragmento da vida feliz que ela havia perdido. Isabel o apertou no punho e uma nova onda de desespero a invadiu. A noite no motel mais barato dos arredores da cidade se prolongou e acabou sendo agitada. As paredes finas não deixavam passar nenhum som da rua, e a umidade, misturada com a desesperança, enchia o quarto. Isabel quase não dormiu, sentindo intensamente a escuridão e apertando contra si a barriga, que era a única fonte de calor e lembrança de que ela não estava sozinha. O dinheiro que Ricardo lhe deu foi praticamente todo gasto no aluguel desse refúgio miserável. Sua única ideia ao sair de casa pela manhã era encontrar um emprego. Qualquer um. Ela entrou em uma pequena lanchonete onde pairava o aroma de óleo frito e café. Atrás do balcão estava um homem corpulento, com o rosto cansado. "Bom dia, estou procurando emprego", disse Isabel, esperançosa. Ele a olhou da cabeça aos pés, parando na barriga. "Que tipo de trabalho?", resmungou ele. "Lavar louça? Ficar o dia inteiro em pé não é para você." "Não se preocupe, eu consigo, sou forte", disse ela rapidamente. "Não precisamos dos seus problemas, querida", disse ele secamente, virando-se para a máquina de café. "Não vamos ligar para você." Na lavanderia seguinte, a jovem administradora foi educada, mas o resultado foi o mesmo. "Desculpe, não temos vagas disponíveis no momento", respondeu ela, olhando com compreensão para Isabel. "Talvez daqui a alguns meses valha a pena tentar novamente?" "Daqui a alguns meses eu já estarei grávida", pensou Isabel com tristeza, mas em voz alta apenas agradeceu baixinho e foi embora. Passo a passo, ela inspecionou lojas, oficinas e cafés. As respostas variavam, mas o significado era o mesmo. "Você não é adequada para nós. É uma responsabilidade muito grande. Tente procurar em outro lugar." Ao meio-dia, o cansaço se misturou com uma fome aguda e devoradora. Ela não comia desde o chá da tarde anterior, tomado no café. Desesperada, ela entrou em uma pequena mercearia. Atrás do balcão, como dizia o crachá em seu colete, o Sr. Martin varria o chão. "Você precisa de ajuda?", perguntou Isabel. "Posso ajudar na limpeza, na organização das mercadorias, por qualquer preço." Sr. Martin olhou para ela com olhos bondosos, mas tristes. "Filha, eu ficaria feliz em ajudá-la", disse ele baixinho.
mas mal consigo pagar as minhas contas. Não tenho dinheiro para contratar um ajudante. Vendo o desespero dela, ele acrescentou: pelo menos leve o pão e o queijo. É por conta da loja. A orgulho lutava contra a fome, mas a fome era mais forte. Isabel foi obrigada a recusar. Obrigada, sussurrou ela, pegando o pacote. Muito obrigada. Saindo para a rua, ela sentou-se em um banco e comeu o pão. Pareceu-lhe que era a comida mais saborosa de sua vida. No entanto, o alívio foi breve. A hora do despejo do motel se aproximava. Na hora marcada, exatamente ao meio-dia, quando ela se aproximou da porta, o sombrio gerente já a esperava. O tempo acabou, disse ele laconicamente. Quer prolongar? Não tenho mais dinheiro, confessou ela. Entregue o quarto, ele apontou para a porta. Imediatamente, ele a observou sem tirar os olhos dela enquanto ela arrumava sua bolsa, não lhe dando um segundo a mais. Quando Isabel saiu para o corredor, ele deliberadamente trancou a porta atrás dela. Ela se viu novamente na rua, e foi então que as primeiras gotas frias de chuva começaram a cair do céu cinzento e indiferente. A chuva transformou um dia cinzento comum em uma imagem borrada e molhada, como uma aquarela. Isabel seguiu em frente, sem prestar atenção na estrada, afastando-se cada vez mais do centro da cidade. O tecido molhado do casaco velho grudava em seu corpo, tornando-se pesado e rígido como uma cobertura de chumbo. Ao tentar se proteger sob a marquise de uma loja fechada, ela imediatamente se deparou com o proprietário, um homem sombrio de avental. "Ei, você! Saia daqui!" gritou ele. "Não atrapalhe meu trabalho. Você assusta os clientes." "Está chovendo", sussurrou Isabel, recuando. "Não me importa. Esta é minha propriedade. Vá embora", disse ele bruscamente e bateu a porta bem na frente dela. A humilhação queimou suas bochechas como um vento frio. Ela continuou seu caminho. Os carros passavam em alta velocidade, espirrando-lhe respingos de lama. As pessoas, escondidas sob seus guarda-chuvas, apressavam-se em seus afazeres, lançando-lhe olhares rápidos e indiferentes. Seu olhar pousou em um casal que corria para o carro. "Mais rápido, querida", disse o homem, abrindo um enorme guarda-chuva sobre a esposa. "Logo estaremos em casa. Vou preparar seu chocolate quente com canela favorito." "Você é simplesmente maravilhoso", sussurrou a mulher, encostando-se nele. Ao ver esse pedacinho da felicidade alheia, Isabela sentiu um golpe no peito. Era a vida que o destino lhe havia tirado. Suas forças a abandonaram completamente. As pernas fraquejaram e ela foi obrigada a sentar-se em um banco na parada de ônibus em uma rodovia quase vazia. Não havia cobertura na parada e a chuva caía sobre ela por todos os lados. Ela tremia de frio e esse tremor a penetrava profundamente. Ela abraçou a barriga, tentando aquecê-la um pouco com as mãos geladas. "Perdoe-me, querida", ela sussurrou, e suas palavras se perderam no barulho da chuva. "Perdoe-me por não ter conseguido fazer isso. Sou uma mãe ruim. Você deveria ter um quarto quentinho, um belo berço. Seu pai saberia cantar músicas para você. Você sabe como ele canta bem." Fechando os olhos, ela mergulhou na lembrança. Uma noite de verão. Ela e Ricardo estavam sentados na varanda, e ele, com o olhar fixo em sua barriga, dedilhava suavemente as cordas do violão, cantando baixinho uma canção de ninar. "Isso é para o nosso campeão", disse ele sorrindo. "Ele será forte como eu e bonito como você." Essa lembrança terna e alegre agora lhe causava uma dor quase insuportável. "Ele nos traiu, meu querido." Seu sussurro foi ficando mais alto, transformando-se em um gemido rouco e abafado. "Ele simplesmente desapareceu. E eu não sei o que fazer. Não posso te proteger. Fiquei completamente sozinha. Entende? Sozinha." Ela dizia essas palavras para o céu, para a chuva, para os carros que passavam sem diminuir a velocidade. O frio penetrava cada vez mais fundo, até os ossos.
Sua consciência começou a se esvaecer. Ela só queria fechar os olhos e mergulhar no sono. Desaparecer, dissolver-se na chuva. Escondendo o rosto nos joelhos, ela abaixou a cabeça, protegendo-se do mundo. Seus ombros tremiam com os soluços contidos. A esperança já havia desaparecido. Ela não esperava mais nada, apenas sentava-se à beira do abismo, no último pedaço de terra diante do oceano infinito do desespero. Foi então, quando a escuridão ameaçava engoli-la por completo, que 2 raios de luz brilhantes atravessaram a espessa cortina de chuva. Eles se aproximavam, ficando cada vez mais brilhantes, arrancando sua figura encurvada e solitária da escuridão. Isabel levantou lentamente a cabeça. Atravessando a chuva e as lágrimas, ela viu um carro esportivo vermelho brilhante parar suavemente na parada de ônibus. Mateu dirigia no piloto automático. A chuva batia no teto de seu carro esportivo vermelho, criando um ritmo monótono, quase hipnotizante. Ele voltava para casa após mais uma reunião de negócios infrutífera, onde sorriu para as pessoas certas e disse as palavras certas, sentindo apenas um vazio absorvente em sua alma. Esse vazio o acompanhava há vários anos. Mas quando os faróis do carro iluminaram a figura encurvada na parada de ônibus, em meio à névoa cinzenta, algo dentro dele se quebrou abruptamente. Ele diminuiu a velocidade, quase sem perceber o que estava fazendo. Uma garota, sozinha, sob a chuva torrencial, grávida. Suas lágrimas corriam em rios e seus ombros tremiam, como se ela carregasse o mundo inteiro sobre si. Aquela visão o atingiu com uma força incrível, tirando-o do seu torpor. Outra imagem surgiu em sua mente. Uma enfermaria de hospital, o som de aparelhos funcionando e o rosto de sua esposa Isabel, pálido e sem vida. A mesma sensação de impotência, o mesmo desespero. Ele pisou bruscamente no freio. O carro parou a poucos metros do ponto de ônibus. Era impossível passar direto. Ele era fisicamente incapaz de fazer isso. Isso significaria mais uma traição. Isabela estremeceu quando o carro freou bruscamente. Ela olhou assustada para o carro caro, esperando que o motorista gritasse, começasse a xingar ou rir. Mas, em vez disso, a janela lateral do passageiro abaixou suavemente e o olhar do homem entrou no interior do carro de Isabel. Ele tinha traços faciais severos, cabelos escuros e olhos cheios de uma tristeza profunda que ela não conseguia compreender. Ele olhou diretamente para ela, e em sua expressão não havia nenhum traço de julgamento ou curiosidade, apenas compaixão. "Tudo bem? Precisa de ajuda?" Sua voz era calma e profunda. O barulho da chuva não impediu que ela ouvisse suas palavras claras. Isabela ficou paralisada, sem saber o que dizer. Dentro dela, uma parte que estava acostumada a esperar apenas o pior do mundo gritava: "Corra, se esconda, não confie." Mas outra parte, exausta e gelada, agarrava-se avidamente a essa repentina chama de compaixão humana. "Não, obrigada," ela sussurrou quase inaudivelmente. "Estou bem." Ela ficou envergonhada, pois era óbvio que aquilo era mentira. O homem, sentado no carro, balançou levemente a cabeça, como se tivesse previsto sua resposta. "Desculpe, mas não posso simplesmente ir embora," disse ele calmamente. "Você está toda molhada e está grávida. Por favor, deixe-me pelo menos levá-la a um lugar seco e quente." "Levar para onde?" pensou Isabel. "Não sei para onde ir." "Não te conheço," sussurrou ela, apertando com mais força a bolsa. "Não posso entrar no carro de um estranho." "Eu entendo seu medo. É normal que você seja cautelosa," disse ele, como se estivesse falando com uma criança assustada. "Meu nome é Mateu. Não vou fazer mal a você, prometo. Mas se você ficar aqui, vai ficar doente. E seu bebê também. Cuide dele." As palavras encontraram seu destinatário. A criança. Ela tinha que pensar nela. Era sua única obrigação, sua única razão de existir.
Ela olhou fixamente para ele, tentando ver em seu rosto o menor sinal de malícia, qualquer indício de engano. Em vez disso, ela viu apenas uma preocupação sincera. Ele não sorria, não tentava parecer uma pessoa amigável. Sua expressão era séria, ele parecia exausto, mas em seus olhos ela viu aquela humanidade que tanto lhe faltava ultimamente. O que mais tenho a perder? Pensou ela com um sorriso amargo. Eu já não tenho nada, só esta chuva e este banco frio. Mateu, como se tivesse lido seus pensamentos, não tentou mais convencê-la. Ele simplesmente estendeu a mão através do salão e empurrou a porta do passageiro por dentro. Com um clique silencioso, ela se abriu, como se a convidasse a entrar. O ar quente do interior do carro envolveu seus pés, e por um instante ela sentiu o aroma de couro seco e um perfume caro quase imperceptível. Era o aroma de uma vida diferente, uma vida onde não havia lugar para o frio e a melancolia. Por favor, entre no carro. Ele pediu novamente com suavidade, mas com persistência. Isabela tinha uma escolha a fazer. Ficar na rua, sob o peso das intempéries e de seu próprio desespero, ou arriscar confiar nesse homem desconhecido e triste em um carro luxuoso. E pela primeira vez nos últimos 2 dias, ela decidiu dar um passo rumo ao abismo do desconhecido. A viagem transcorreu em silêncio. Isabel estava sentada no assento de couro macio, encolhida e com medo até de respirar. A incerteza sobre para onde a estavam levando se misturava com uma sensação de enorme, quase inacreditável alívio. Pela primeira vez nos últimos dias, ela sentia calor. Os limpadores de para-brisa removiam ritmicamente as gotas de chuva do para-brisa, e os alto-falantes tocavam uma música suave, sem palavras, que acalmava a alma. Mateu permanecia em silêncio, sem fazer perguntas. Ele dirigia o carro em silêncio e concentrado, olhando para a estrada. E para Isabel, essa sua atenção silenciosa era o melhor presente. O carro deles entrou em um bairro nobre nos arredores da cidade, onde mansões luxuosas se escondiam atrás de altas cercas. O carro parou suavemente diante de um portão de ferro forjado que se abriu silenciosamente, abrindo caminho para eles entrarem. A casa era simplesmente enorme, uma construção moderna com grandes janelas panorâmicas, das quais emanava uma luz quente no crepúsculo que se intensificava. Isabel nunca tinha visto nada parecido, nem mesmo no cinema. Mateu desligou o motor e se virou para ela. Chegamos, disse ele baixinho. Vamos entrar na casa. Você precisa se aquecer e trocar de roupa. Saindo do carro, ele contornou-o e, estendendo a mão para ajudar Isabel a sair, abriu a porta para ela. Seu movimento foi tão natural e cortês que ela ficou paralisada por um instante. Aceitando sua ajuda com um certo constrangimento, ela tocou sua mão quente com seus dedos gelados. Na porta, foram recebidos por uma senhora idosa, vestindo um vestido simples, mas elegante. Seu rosto bondoso era adornado por uma rede de rugas ao redor dos olhos, e seus cabelos grisalhos estavam cuidadosamente presos em um coque. Carmen, disse Mateu dirigindo-se a ela, esta é uma hóspede. O nome dela é Isabel. Ela está tremendo de frio. Por favor, cuide dela. Prepare um banho quente para ela e encontre alguma roupa seca. Carmen olhou para Isabel com um olhar caloroso e compassivo. Em seu olhar profundo não havia surpresa nem julgamento. Claro, Sr. Mateu, disse ela com uma voz suave e profunda. Por favor, entre, minha filha. Não fique congelando na corrente de ar. Carmen aproximou-se de Isabel e, tomando-lhe cuidadosamente a mão, acompanhou-a. Venha comigo. Eu farei tudo por você. Você está tremendo, pobre menina. Isabela deixou-se levar pelo braço. Ela seguiu Carmen pelo majestoso hall, sentindo-se minúscula e perdida naquele palácio. Carmen a conduziu até um espaçoso quarto de hóspedes, onde a lareira já crepitava alegremente. Ela apontou para a porta que dava para o banheiro. Descanse.
Tome um banho quente. Isso vai te ajudar muito agora. Vou trazer um roupão e o jantar. Não se preocupe com nada. Obrigada, sussurrou Isabel, sua voz quase inaudível, pois tinha um nó na garganta. Não precisa agradecer, sorriu Carmen. Descanse. A porta se fechou atrás dela e Isabel ficou sozinha. Lentamente, ela se aproximou da lareira, estendendo as mãos para as brasas crepitantes. O calor começou a penetrar em seus membros entorpecidos, mas seu coração ainda se contraía de frio. Tudo o que estava acontecendo parecia incrível, como um sonho. Ela tinha medo de acordar a qualquer momento e se encontrar novamente naquele banco frio, sob a chuva torrencial. Envolta em um roupão felpudo e macio que Carmen trouxe, ela saiu do banho e se sentiu quase em casa. Carmen trouxe-lhe uma bandeja com sopa de galinha quente e chá. Coma, você precisa recuperar as forças, disse ela, colocando a bandeja sobre a mesinha. E não apenas para suas próprias necessidades. Isabela saboreou cada gole, comendo devagar. Era o jantar mais simples, mas parecia que ela nunca tinha comido nada mais gostoso. Depois que ela terminou, Carmen recolheu os pratos sujos. O Sr. Mateu pediu para lhe dizer que não irá incomodá-la. Se precisar de alguma coisa, basta tocar esta campainha. Apontando para uma pequena campainha de prata sobre o criado mudo, ela... Muito obrigada, Carmen, disse Isabel com sinceridade. Durma, minha filha, sussurrou a governanta, e então saiu silenciosamente do quarto. Isabela se enfiou na enorme cama, cobrindo-se com lençóis brancos como a neve. Apesar do cansaço incrível, ela não conseguia dormir. Ela ficou olhando para as chamas dançantes na lareira, com pensamentos sobre o homem que a trouxe para cá, girando em sua cabeça. O que o levou a fazer isso? Qual é o objetivo dele? Essas perguntas a atormentavam, mas não havia respostas. O olhar de Isabel deslizou pela sala e pousou na mesinha de cabeceira. Ao lado do sino havia uma fotografia em uma moldura de prata. Na foto havia uma jovem sorridente, com cabelos escuros e grandes olhos castanhos, exatamente como os de Isabel. Ela era incrivelmente bonita, e quanto mais Isabel olhava para a foto, mais lhe parecia que aquela desconhecida era muito parecida com ela. Ao acordar pela manhã, Isabel sentiu o aroma de café fresco e bolos recém-assados. Ela abriu os olhos e por um momento não conseguiu se lembrar onde estava. A cama macia, o crepitar da lenha na lareira, os raios de sol penetrando pelas frestas das cortinas grossas. Tudo isso era completamente estranho à sua vida normal. Ela se levantou da cama. Em uma cadeira havia roupas cuidadosamente dobradas, calças simples e um suéter aconchegante, que, sem dúvida, Carmen havia preparado para ela. Ela se vestiu e saiu silenciosamente do quarto. Na espaçosa sala de estar, cheia de luz matinal, Mateu estava sentado à longa mesa de jantar. Ele folheava o jornal e saboreava uma xícara de café. Ao ouvir sua aproximação, ele desviou o olhar do jornal. Bom dia, cumprimentou ele. Em seu tom não se percebia a agitação do dia anterior, apenas uma cortesia tranquila. Espero que tenha descansado bem. Sim, obrigada, respondeu Isabel em voz baixa, sentindo-se constrangida. Obrigada por tudo. É melhor não. Sente-se. Carmen já preparou o café da manhã. Isabel sentou-se na extremidade oposta da mesa, tentando se afastar o máximo possível. O café da manhã transcorreu em um silêncio pesado. Isabel cutucava o omelete com o garfo, sem apetite, incapaz de engolir um único pedaço. Ela sentia que precisava dizer algo, tentar explicar sua situação, mas as palavras não saíam de sua garganta. Mateu, como se sentisse seu estado, largou o jornal e voltou o olhar para ela. Não quero ser insistente, começou ele com cautela. E você não precisa me contar nada. Mas preciso perguntar, você tem para onde ir? Tem alguém para quem possa ligar? Isabela balançou a cabeça negativamente.
As lágrimas voltaram aos seus olhos e ela fixou o olhar no prato. Desculpe, sussurrou ela. Não precisa se desculpar, disse Mateus suavemente. Não há motivo algum. Ele fez uma pequena pausa, pensando nas palavras. Há alguns anos, uma pessoa próxima a mim me deixou, disse ele de repente, desviando o olhar. E eu entendo perfeitamente como é quando parece que o mundo inteiro virou as costas para você. Em momentos difíceis como esse, é muito importante ter alguém por perto que simplesmente lhe ofereça uma xícara de chá quente, sem comentários desnecessários. Ele disse isso mais para si mesmo, mergulhando em suas memórias. Suas palavras aliviaram um pouco a tensão. Isabel percebeu que ele não estava tentando interrogá-la, mas apenas compartilhando algo pessoal. Eu fui expulsa de casa. Ela finalmente se decidiu. Sua voz tremia, mas ela se controlou e continuou. O pai do meu filho não me aceita. A família dele é contra mim. Eles me consideram indigna. Ela disse isso e ficou em silêncio, esperando alguma reação. Julgamento, compaixão, qualquer coisa. No entanto, Mateu apenas acenou com a cabeça, como se tivesse ouvido uma história banal. A crueldade humana é impressionante, comentou ele, especialmente quando se trata de dinheiro e reputação. Isabela olhou para ele com surpresa. Ele não sentia pena dela. Ele a compreendia. Não sei o que fazer agora, confessou ela. Não tenho dinheiro, nem trabalho, nem um lugar para morar. Seus olhos revelavam desespero e esperança. Ele era sua última esperança, e ele sabia disso muito bem. Enquanto você estiver morando aqui, afirmou categoricamente, olhando-a diretamente nos olhos. Isso está fora de questão. Isabela quis protestar, dizer que não podia abusar da bondade dele, mas ele foi mais rápido e a interrompeu. Escute, Isabela. Ele a chamou pelo nome pela primeira vez, e esse simples gesto acendeu uma chama de calor em seu coração. Não sou altruísta nem santo. Ao vê-la ontem no ponto de ônibus, lembrei-me do que tentei esquecer por muitos anos. Talvez, ao ajudá-la, eu esteja tentando ajudar a mim mesmo, expiar alguns pecados antigos. Portanto, considere que não é você que está em dívida comigo, mas eu com você. Ele disse isso com seriedade, sem o menor sinal de sorriso. Isabel não entendeu tudo, mas sentiu a profundidade de suas palavras. Tudo bem, ela respondeu, concordando com as condições dele. Seu rosto foi novamente envolto por uma sombra de profunda tristeza, quando ele se virou novamente para a janela. Você pode ficar aqui o tempo que precisar, disse ele em voz baixa, mas clara. Tudo será providenciado para você e seu filho. Uma semana se passou. Isabel ainda estava se acostumando lentamente à nova vida, que lhe parecia um sonho incrível. Os dias eram repletos de silêncio e tranquilidade, algo com que ela antes nem sequer poderia sonhar. Mateu passava a maior parte do tempo no trabalho, saindo de manhã cedo e voltando tarde da noite. Os encontros eram poucos, e os jantares curtos que eles compartilhavam eram impregnados de uma cortesia contida. Ele não tocava no assunto do passado dela, e ela não se atrevia a perguntar. O silêncio dele lhe dava uma sensação de segurança que ela nunca havia conhecido na vida. Ela passava a maior parte do tempo na companhia de Carmen. Essa mulher sábia e bondosa tornou-se para ela uma mãe, amiga e mentora ao mesmo tempo. Juntas, elas cozinhavam na espaçosa cozinha banhada pela luz do sol. Cuidavam das flores na estufa localizada no jardim de inverno e passeavam pelo enorme parque que se estendia ao redor da casa. Carmen nunca tentou penetrar em sua alma, mas sempre esteve por perto, seja para ouvir ou simplesmente para estar presente em silêncio. Coma mais frutas, dizia ela, servindo a Isabel um prato com manga fatiada. As vitaminas são necessárias para o bebê. Obrigada, Carmen, dizia Isabel com um sorriso. Você é tão boa comigo, nem sei como expressar minha gratidão.
A melhor gratidão para mim é o seu sorriso, minha filha, dizia Carmen. E claro, um bebê saudável e forte. Um dia, enquanto arrumava a sala, Isabel perguntou: Carmen, e o senhor Mateo? Ele está sempre tão triste? Carmen suspirou e uma expressão séria passou por seu rosto. Nosso Senhor tem uma profunda tristeza no coração, sussurrou ela. Há alguns anos, ele perdeu sua esposa. Ele a amava muito. É a mulher que aparece na foto do meu quarto? Perguntou Isabela com cautela. É ela mesma. É a Isabela. Isabela ficou paralisada. A Isabela dele. De repente, ela entendeu por que o nome dela lhe parecia tão familiar. Desculpe, eu não sabia. Ela sussurrou baixinho. Não se culpe. Carmen balançou a cabeça. Apenas seja paciente com ele. O coração dele é uma ferida que não cicatriza. Essa conversa foi um momento decisivo. Isabel começou a ver Mateo com outros olhos. Ela viu não apenas um homem rico e influente, mas também uma pessoa profundamente ferida. E a bondade dele para com ela ganhou um novo significado, mais significativo. Certa vez, passeando pela casa, ela descobriu uma enorme biblioteca. Estantes de madeira escura se estendiam até o teto, e milhares de livros com capas de couro pareciam olhar fixamente para ela das prateleiras. Ela sempre gostou de ler, mas em sua vida anterior não tinha tempo para isso. Aqui, porém, havia tempo de sobra, e ela começou a ler. Primeiro, romances, para se distrair dos pensamentos. Depois, sua atenção foi atraída por uma estante inteira dedicada à medicina e à psicologia. E lá, ela conseguiu encontrar o que tanto procurava. Livros sobre como cuidar de recém-nascidos, sobre desenvolvimento infantil e educação. Com avidez, ela mergulhou no estudo de tudo que era novo. Todos os dias, ela descobria algo novo sobre o mundo que em breve estaria ao alcance dela e de seu bebê. Esse conhecimento a enchia de força e confiança. A sensação de impotência diante das circunstâncias deu lugar à sensação de uma mãe que se prepara para o evento mais importante de sua vida. Ela lia sobre alimentação adequada, atividades para futuras mamães, os primeiros dias de vida do bebê. Ela fazia listas, tomava notas. Pela primeira vez em muito tempo, essa atividade permitiu que ela sentisse controle sobre sua vida. Quando Mateo voltou do trabalho à noite, encontrou-a na biblioteca, lendo um livro e fazendo anotações com uma caneta. Está lendo algo interessante? Perguntou ele, aproximando-se da porta. Sim, muito, sorriu Isabel, envergonhada, escondendo seus papéis. Acho que estou me preparando. Aproximando-se, ele olhou para o título do livro. O primeiro ano de vida do seu filho. Sim, está certo. Ele assentiu, com um sorriso quase imperceptível no rosto, mas com a mesma dor de sempre nos olhos. É preciso estar preparada. Após uma pausa, ele acrescentou. A propósito, falando nisso, marquei uma consulta com o médico. O melhor da cidade. Amanhã de manhã, a Carmen vai levá-la. Isabela olhou para ele com gratidão, mas não conseguiu encontrar as palavras certas. Apenas acenou com a cabeça em resposta. Obrigada, Mateo. Foi tudo o que ela conseguiu dizer. Acenando com a cabeça, ele saiu da biblioteca, deixando-a em silêncio entre os livros e com uma nova e trêmula esperança no coração. Em uma luxuosa mansão, localizada do outro lado da cidade, reinava uma atmosfera completamente diferente. Ricardo estava sentado em seu escritório, folheando sem rumo os relatórios financeiros. Os números diante de seus olhos se confundiam. Já fazia uma semana que ele não conseguia se acalmar. A imagem de Isabel, sua partida tranquila e digna, seu olhar sem condenação, apenas dor. Tudo isso não lhe dava paz. Ele tentava se distrair da culpa com trabalho, encontros com amigos, mas tudo era em vão. A porta do escritório se abriu silenciosamente e sua mãe, Sofia, entrou.
Era uma mulher autoritária e elegante, com um olhar penetrante e cabelos impecavelmente penteados. Na casa e na vida do filho, ela era a verdadeira dona. "Você está triste de novo", disse ela entrando na sala. Não era uma pergunta, mas uma afirmação. "Tenho muito trabalho, mamãe", respondeu Ricardo, sem tirar os olhos dos papéis. "Não me engane, Ricardo." Sua voz adquiriu um tom mais severo. "Eu te criei, te conheço como ninguém. Você fica pensando o tempo todo nessa garota." Ricardo suspirou e recostou-se na cadeira, sabendo que discutir com a mãe era inútil. "Ela não é apenas essa garota. O nome dela é Isabel, e ela está grávida do meu filho." "Do seu ex-filho", corrigiu Sofia. "Nós já resolvemos isso. Eu te dei instruções claras e você as seguiu. Está encerrado." "Para você, está encerrado." Ricardo explodiu. Ele se levantou e começou a andar de um lado para outro no escritório. "Mas eu não consigo dormir em paz. Não sei onde ela está, o que aconteceu com ela. Ela ficou sozinha, em uma cidade desconhecida, sem meios de subsistência, grávida. Você não se importa com isso?" "Eu me importo com a reputação da nossa família", respondeu Sofia friamente, "e com o seu futuro, que essa história quase destruiu. Ela recebeu uma recompensa digna. Não merece mais do que isso." Nesse momento, o telefone tocou no escritório. Ricardo pressionou mecanicamente o botão para atender no viva voz. "Estou ouvindo", ele respondeu ao telefone. "Rick, é o Pablo." A voz do amigo soou no telefone. "Escute, eu tenho uma coisa. Estou no restaurante Eldorado e acidentalmente vi sua ex, Isabel." Ricardo parou, prendendo a respiração. Sofia esticou os ouvidos, prestando atenção. "O quê? Onde? Com quem?" perguntou ele com a voz tensa. "Eu já disse, ela está no Eldorado. Ela não está sozinha, está com Mateo Alvarez." "Com quem?" repetiu Ricardo sem entender. "Com o próprio Mateo Alvarez." A voz de Pablo soava surpresa. "O dono do Alvarez Group. Você caiu da lua? Ele é uma das pessoas mais ricas e influentes do país. Eles estão jantando juntos. E, pelo que parece, não é apenas uma relação de amizade. Ele olha para ela de um jeito... Enfim, cara, parece que você perdeu sua chance." Pablo riu da sua piada ridícula, mas Ricardo já não lhe prestava atenção. Ele pousou lentamente o telefone. Mateo Alvarez. Claro que ele conhecia esse nome. Havia lendas sobre ele. Viúvo solitário, recluso, multimilionário. E Isabel estava com ele, no restaurante mais chique da cidade. "Bem", Sofia quebrou o silêncio com um tom de satisfação fria na voz. "Tudo se resolveu por si só. A garota não era tão simples assim. Rapidamente encontrou um novo protetor, e ainda melhor do que eu imaginava." Ricardo olhou para a mãe com repulsa. "Você não entende nada", disse ele carrancudo. "A Isabel não é assim. Ela simplesmente não..." "Oh, não seja tão ingênuo, Jongen", sorriu Sofia. "Todas elas são assim. Só que essa tem um apetite mais forte. Mas isso é até melhor. Ela com certeza não vai mais nos atrapalhar." Ela disse isso com convicção, mas Ricardo percebeu algo novo em seus olhos. Não era apenas satisfação, mas um brilho frio e calculista. "No entanto", disse ela, indo para a saída, "isso não exclui a necessidade de eu verificar as informações sobre o Sr. Alvarez. Apenas para ter certeza de que essa história não terá consequências desagradáveis para nós." A porta se fechou atrás dela e Ricardo ficou sozinho no escritório, tomado por uma onda de emoções contraditórias. Por um lado, ele se sentia aliviado por saber que Isabel estava segura, que não estava nas ruas. Por outro lado, ele foi tomado por uma onda de ciúmes e uma vaga sensação de ansiedade. Ele tinha certeza de que isso não era tudo. A consulta médica passou despercebida, como se fosse um sonho.
Isabel foi recebida por uma clínica moderna e impecavelmente limpa, com uma equipe simpática e uma médica atenciosa, que realizou um exame minucioso. Ela examinou atentamente a tela do ultrassom e, em seguida, virou-a para que Isabel pudesse ver. "Olhe, mamãe", disse ela com um sorriso. "Aqui está o seu filho. Ele está completamente saudável e se desenvolvendo normalmente." Isabela olhou para a imagem borrada na tela e não conseguiu conter as lágrimas de felicidade. Era a primeira vez que ela tinha uma prova real e visível de que seu bebê estava saudável, que ele estava vivo e seu pulso era perceptível. Ele é tão pequenino", ela sussurrou baixinho. "Não se preocupe, ele vai ganhar o peso necessário até o nascimento", tranquilizou a médica. "O mais importante agora é o seu equilíbrio emocional e uma alimentação balanceada. Evite o estresse." No caminho para casa, Isabel pediu a Carmen para parar em um pequeno parque localizado perto de sua casa. Ela precisava ficar sozinha para pensar em tudo. Sentada em um banco sob o sol quente, ela sentiu uma sensação de felicidade quase inédita. A esperança, que mal ardia em seu coração, reacendeu-se. "Lady Isabela?" De repente, ela estremeceu. À sua frente, apareceu um homem em um elegante terno de negócios, com uma pasta apertada na mão. Seu rosto estava bem barbeado, sua expressão era fria e desesperada, e seus olhos eram penetrantes e avaliadores. "Sim, sou eu", disse ela com cautela. "Meu nome é Sr. Rodrigues, represento a família Montero", disse ele. Quando o sobrenome Ricardo foi mencionado, foi como um golpe de trovão. A felicidade desapareceu instantaneamente, dando lugar a um medo gelado. "O que você deseja?", perguntou ela, cobrindo mecanicamente a barriga com as mãos. "Vim a pedido da senhora Sofia Montero", continuou o advogado, ignorando seu estado. "Meus clientes estão preocupados com a sua situação e desejam evitar quaisquer mal-entendidos futuros." Pegando sua pasta, ele tirou dela algumas folhas de papel e uma caneta. "Este é o acordo", disse ele, estendendo-lhe os papéis. "Nele está indicado que você renuncia voluntariamente a todos os direitos de paternidade do Sr. Ricardo Montero, bem como a quaisquer reivindicações financeiras ou pensão alimentícia no futuro." Isabela não acreditava no que estava ouvindo, olhando para ele. "O que é isso?", repetiu ela. "Em troca", continuou o Sr. Rodrigues no mesmo tom monótono, "a família Montero está disposta a lhe oferecer uma compensação única. Eu diria que é bastante significativa." Ele tirou um envelope grosso da pasta. "Aqui você tem 250 mil pesos. Provavelmente esse dinheiro será mais do que suficiente para começar uma nova vida em algum outro lugar do mundo." Ele colocou o envelope e os documentos em seu colo. "Você só precisa assinar aqui embaixo", ele apontou para a linha, "e tudo será esquecido. É a melhor solução para todos." Isabela permaneceu sentada, sem mudar de posição. Ela olhou para os papéis, para o envelope. Eles queriam comprá-la, comprar seu silêncio, comprar seu filho. Queriam se livrar dela, como se fosse um problema. E em sua alma, naquilo que havia sido quebrado e pisoteado, algo começou a se restaurar. Não era raiva, era um orgulho frio e retumbante. Ela não era mais aquela menina indefesa que podia ser abandonada à própria sorte. Ela era mãe e defenderia os direitos de seu filho. Com um olhar desprovido de medo, ela lentamente ergueu os olhos para o advogado. Agora, neles, só se lia desprezo. "Você realmente acha que eu vou assinar isso?", perguntou ela, sua voz, apesar do tom baixo, soando firme como aço. "É uma oferta verdadeiramente generosa, senhora", respondeu calmamente o advogado. "Não vou oferecer mais nada." Isabela pegou as folhas do acordo, mas não as leu. Seu olhar se fixou no Sr. Rodrigues e então, lenta e deliberadamente, ela as rasgou em pedacinhos.
Pegando o envelope com o dinheiro, ela o jogou no peito do advogado. O dinheiro se espalhou pelo caminho do parque. "Diga ao senhor Montero", disse ela, e cada palavra sua soava com uma força que ela mesma não imaginava. "Que meu filho não está à venda." Isabela voltou para casa sentindo-se como se não tivesse mais forças nas pernas. A adrenalina do encontro com o advogado passou, deixando para trás um vazio e um tremor que percorria todo o seu corpo. Ela passou em silêncio por Carmen, que tentava lhe dizer algo, mas Isabel não ouviu uma palavra. Trancada em seu quarto, ela caiu na cama. A humilhação que ela passou no parque foi diferente das anteriores. Não foi apenas um cálculo frio, mas um golpe desferido pela família daquele homem que ela amou um dia, com uma indiferença evidente e repugnante. Quando Mateu voltou para casa à noite, percebeu imediatamente que algo havia mudado. Havia um silêncio incomum na casa. Na cozinha, ele encontrou Carmen. "Aconteceu alguma coisa?" perguntou ele. "Onde está Isabel?" "Ela voltou do passeio num estado estranho, senhor", respondeu a governanta preocupada. "Trancou-se no quarto e não sai." Bati na porta, mas não obtive resposta. Mateu franziu a testa, depois subiu as escadas e bateu suavemente na porta do quarto dela. "Isabel, sou eu, Mateu. Posso entrar?" Não houve resposta. Ele bateu novamente, com mais insistência. "Isabela, por favor, abra a porta. Estou muito preocupado." A porta se abriu lentamente. Isabela, pálida e com os olhos vermelhos de tanto chorar, apareceu na soleira. "Desculpe", sussurrou ela. "Não queria incomodá-lo." "O que aconteceu?" perguntou ele, afastando-a cuidadosamente e entrando no quarto. No chão estavam pedaços de papel rasgados. Ele pegou um deles. "Acordo de renúncia a..." Ele entendeu tudo. Sua expressão ficou paralisada. "Eles te encontraram", disse ele com voz rouca. Isabela acenou com a cabeça, incapaz de dizer uma palavra. "Por favor, conte-me", disse ele. Ela contou-lhe sobre a visita do advogado, sobre a proposta humilhante, sobre o dinheiro que lhe atiraram na cara. Quando terminou, Mateu ficou em silêncio por um longo tempo, olhando pela janela. Seus punhos se cerraram. "Vou matá-los", sussurrou ele quase inaudível, mas com tanta raiva gelada na voz que Isabel ficou apavorada. "É melhor não", disse ela. "É inútil." Em seus olhos, a raiva deu lugar a uma dor familiar quando ele se virou para ela. "Não podem tratar você assim", disse ele. "Eu deveria ter previsto isso e protegido você." "Você já fez por mim mais do que qualquer outra pessoa jamais fez", ela respondeu. "Ainda assim, não consigo entender o motivo." Mateu olhou para ela com um olhar longo e pensativo. "Venha comigo", sugeriu ele. "Acho que é hora de você saber tudo." Ele a conduziu pelo corredor até uma parte da casa onde ela nunca tinha estado. Parando diante de uma porta de madeira escura, ele pensou um pouco antes de abri-la. O quarto estava envolto em penumbra. O ar estava pesado, como se ninguém tivesse entrado ali há muito tempo. Mateu acendeu a luz. Era um quarto, mas não um quarto de hóspedes, e sim um quarto de mulher. Tudo no quarto falava da dona. A penteadeira com frascos de perfume, o roupão de seda sobre a cadeira, o livro aberto na mesinha de cabeceira. O quarto era uma lembrança congelada. "Este é o quarto da minha esposa", disse Mateu. "Quando ela se foi, tranquei a porta e nunca mais entrei aqui." Ele se dirigiu à parede, onde havia um retrato imponente. Nele estava a mesma mulher que ele viu na foto. Seu rosto brilhava com um sorriso feliz. "Ela se chamava Isabel", continuou ele. Isabel gritou. "Éramos felizes", continuou Mateu, sem olhar para ela. "Uma felicidade que talvez ninguém mereça. Estávamos esperando uma filha. Aquele dia foi perfeito. Rimos, fizemos planos para o futuro. Mas então começou o parto. Os médicos diziam que tudo estava indo conforme o planejado. Mas algo aconteceu.
Eu estava sentado no corredor e ouvia ela gritar. De repente, os gritos cessaram. O médico saiu e informou que não foi possível salvar nem ela, nem a criança. Ele ficou em silêncio, seus ombros tremiam. Isabel viu diante de si não um milionário poderoso, mas um homem abatido e devastado pela dor. Naquele dia, eu morri com eles, disse ele com voz rouca. Todos esses anos eu não vivi, apenas existi. E quando te vi na parada, na chuva, grávida, chorando, em um momento de loucura, me pareceu que o universo estava me oferecendo uma segunda chance. Uma chance de salvar aquela que eu não consegui salvar antes. Uma chance de protegê-la, de voltar no tempo e consertar tudo. Eu entendo que isso parece delírio de um louco. Não, respondeu Isabel baixinho. Ela se aproximou dele e, pela primeira vez por iniciativa própria, tocou-o. Sua mão pousou sobre o punho cerrado dele. Isso não é loucura. Seus olhos refletiam não apenas a dor dele, mas também a surpresa que ele expressava com o olhar. Sinto muito, Mateo, ela sussurrou, e havia tanta sinceridade em suas palavras que parecia que o gelo que aprisionava sua alma há tantos anos finalmente começava a se derreter. Depois daquela noite, a parede invisível que os separava desapareceu. O silêncio constrangedor durante o jantar deu lugar a conversas tranquilas, mas calorosas. Mateo não se isolava mais, mergulhando em seus pensamentos, e Isabel deixou de se sentir estranha naquela companhia. Ela viu a dor dele, e ele, por sua vez, viu nela não apenas um eco do passado, mas uma pessoa viva, que precisava de apoio. A relação, que havia nascido de uma estranha mistura de pena e senso de dever, começou a adquirir um tom diferente. Nela surgiu uma confiança frágil, que mal havia nascido. Carmen acompanhava com silenciosa alegria as mudanças que estavam ocorrendo. Fazia muito tempo que eu não via o senhor tão feliz, disse ela a Isabel, enquanto preparavam legumes juntas na cozinha. Você, minha filha, é como um raio de sol nesta casa sombria. Foi ele quem me salvou, Carmen, repetiu Isabel. E você o salvou, observou sabiamente a governanta. Às vezes, para salvar alguém que está se afogando, basta estender a mão. Vocês dois estavam se afogando, cada um em sua própria desgraça. Num sábado, Mateo voltou para casa mais cedo do que o habitual. Atrás dele vinham vários trabalhadores que carregavam caixas de tamanho impressionante para dentro da casa. O que é isso? Perguntou Isabel surpresa. Isso é... Começou Mateo, um pouco hesitante, sentindo-se constrangido. É para o bebê. Berço, carrinho, trocador. Decidi que era preciso preparar tudo com antecedência. Isabela olhou para ele e um sentimento de gratidão tomou conta de seu coração. Ele não se esqueceu do filho dela. Ele se importava com eles. Durante todo o dia, os três, Mateo, Isabel e Carmen, ficaram ocupados desempacotando as compras. Mateo, depois de tirar seu terno caro e vestir uma camiseta simples e jeans, tentou montar o berço seguindo as instruções, que lhe pareciam muito complicadas. Ele franzia a testa, murmurava algo para si mesmo, confundia as peças, e sua falta de jeito contrastava fortemente com a imagem de empresário sério e autoritário que todos conheciam. Isabel e Carmen não conseguiram conter o riso. Acho que você é melhor em administrar uma corporação multimilionária, provocou Isabel. Nos olhos dela, ele viu não irritação, mas faíscas de alegria. É só por enquanto, resmungou ele. Não pego numa chave de fenda há séculos. Finalmente, com esforços conjuntos, o berço foi montado. Era bonito, feito de madeira clara, com dossel. Olhando para ele, ficaram em silêncio. Você acha que ele vai gostar? Perguntou Mateo. Concordo, respondeu Isabel. Obrigada. Com quem ele vai se parecer? Refletiu Carmen. Acho que ele vai ter os seus olhos, observou Mateo de repente, olhando para Isabel. Seu rosto corou e ela baixou os olhos. Havia uma atmosfera nova,
calorosa e um pouco emocionante no ar. Aquele foi um dos dias mais felizes de sua vida. Pela primeira vez, ela sentiu que pertencia a uma família de verdade. Na semana seguinte, Carmen a levou para mais um check-up preventivo com o médico. A médica fez novamente um ultrassom e examinou longa e cuidadosamente os resultados do exame. Está tudo ótimo, ela finalmente disse com um sorriso. O bebê está crescendo forte como um guerreiro. Quando posso esperar? Perguntou Isabel, animada. A médica examinou sua ficha. Em breve tudo estará pronto. Esteja preparada. O parto pode começar a qualquer momento. Ao saber da maternidade iminente, Isabel sentiu ao mesmo tempo emoção e alegria. Ela passou a passear com mais frequência no parque, aproveitando o ar fresco e conversando com o bebê. Mateu, ao saber do prognóstico do médico, cancelou todas as viagens de negócios e tentou trabalhar remotamente para ficar o mais próximo possível. Mas uma sombra pairava sobre sua frágil felicidade. Sofia Montero estava furiosa. Ela interpretou o fracasso do advogado e a devolução do dinheiro, que a humilhou, como um insulto pessoal. Aquela jovem ousou enfrentá-la. Sofia estava acostumada a que tudo na vida pudesse ser comprado e vendido, e a recusa de Isabel destruiu sua visão do mundo. Decidida a agir por conta própria, Sofia rapidamente encontrou o endereço de Isabel através de seus contatos e organizou uma vigilância. Ela sabia que a jovem passava todos os dias sozinha no parque. Essa era sua oportunidade. Naquele dia, Isabel, sentada em seu banco favorito à beira do lago, lia um livro. Ela estava tão absorta na leitura que não percebeu quando alguém se sentou no banco ao lado. Que dia lindo, não é? Isabela estremeceu ao ouvir a voz fria e familiar. Ela olhou para cima e viu Sofia. A mãe de Ricardo estava diante dela com um terno elegante, com um sorriso educado, mas francamente frio no rosto. "O que você está fazendo aqui?" perguntou Isabela, afastando-se involuntariamente. "Quero conversar com você", disse Sofia. "Como duas mulheres, sem estranhos e testemunhas desnecessárias. Não temos mais nada a discutir. Já contei tudo ao seu advogado." "Oh, eu entendi o que você disse", sorriu Sofia. "Um ato muito ousado, muito ingênuo, mas ousado. Você acha que encontrou um defensor forte e agora pode se comportar como uma senhora? Eu não penso em nada. Só peço que deixe a mim e ao meu filho em paz." De repente, Sofia mudou de tom. Seu rosto ficou marcado por uma expressão triste. "Você está destruindo a vida do meu filho", sussurrou ela com a voz trêmula. "Ricardo está sofrendo. Ele não consegue dormir, não come. Ele te ama, sua tola. Ele é apenas indeciso demais para ir contra a família. Mas se você sair da vida dele, ele acabará esquecendo você. Ele terá uma vida normal, uma carreira de sucesso. Não o prive da felicidade." Isabela só via falsidade nas palavras e gestos dela. "Se ele me amasse, nunca teria me deixado na rua", afirmou ela com determinação. O sorriso desapareceu do rosto de Sofia. Seus olhos ficaram frios como gelo. "Tudo bem, vamos conversar de outra forma", ela sussurrou. "Você acha que eu deixaria meu neto, herdeiro da fortuna Montero, crescer com uma mãe como você? Uma pobre garota sem família, vinda do campo? Farei tudo o que for possível para tirar a criança. Contratarei os melhores advogados e provarei no tribunal que você é incapaz de lhe proporcionar uma vida digna. E sairei vitoriosa. Você ficará sem nada." "Você não ousaria", sussurrou Isabel, sentindo o medo tomar conta dela novamente. "Claro que ousarei", sussurrou Sofia com um sorriso sarcástico. "Você mesma vai me entregá-lo. E se não o fizer, destruirei sua vida e a vida do seu novo amigo rico também. Tenho contatos e dinheiro para isso." Ela se inclinou, aproximando-se do rosto de Isabel. "Esta é sua última chance. Saia da cidade. Eu lhe darei todo o dinheiro que desejar.
Vá embora e nunca mais apareça. Naquele momento, Isabel sentiu uma dor aguda e ofuscante na parte inferior do abdômen. Ela se curvou, sufocando. Um jato quente escorria por suas pernas. O parto estava começando. Sofia recuou, olhando para Isabel com uma expressão de repulsa no rosto. Sua conversa cuidadosamente planejada saiu do controle, transformando-se em caos. "O que foi?" perguntou ela, perplexa. "Eu... estou começando", disse Isabel com dificuldade. "Socorro, chamem uma ambulância." Sofia ficou parada, seu corpo paralisado pelo medo e nojo. Ajudar essa garota? Estar envolvida nisso? Não, isso não era nada do seu estilo. Tomada pelo desespero, Isabel percebeu que não havia ajuda a esperar. Com dificuldade, com suas últimas forças, ela tirou o telefone da bolsa. Seus dedos tremiam, como se estivessem com frio, mas ela ainda assim apertou a tecla de descagem rápida, o número de Mateu. Durante a videoconferência, o telefone pessoal de Mateu tocou. Ele normalmente não atendia durante as negociações, mas ao ver o nome Isabela na lista de chamadas, ele imediatamente apertou o botão de atender. "Sim?" ele respondeu. "Mateu!" soou uma voz fraca e trêmula. "Estou no parque. Ele não a deixou terminar. "Estou indo!" exclamou ele, levantando-se de um salto e dizendo aos seus parceiros atônitos. "A negociação está encerrada." Ele correu para o carro discando o número de Carmen ao mesmo tempo. "Carmen, Isabel está com problemas. Ela está no parque perto de casa. Chame o médico dela. Diga para ele nos esperar na clínica." Ele dirigia a toda velocidade, infringindo todas as regras de trânsito. Cada segundo parecia interminável. Ele a encontrou naquele mesmo banco. Ela estava sentada, encolhida de dor, e ao lado dela, como uma estátua, estava Sofia Monteiro. Naquele momento, tudo ficou claro para Mateu. Ele rapidamente se aproximou de Isabel e a pegou delicadamente nos braços. "Estou aqui. Tudo vai ficar bem, ouviu?" Ele sussurrou baixinho para ela. Ele lançou um olhar cheio de ódio em sua direção, tão forte que Sofia involuntariamente deu um passo para trás. "Se algo acontecer com ela ou com a criança, vou destruir você e sua família completamente", ele rosnou ameaçadoramente. Ele colocou Isabel no carro e dirigiu rapidamente para a clínica. O parto foi muito difícil. Isabel estava exausta e com medo. Ao seu redor, médicos e enfermeiras corriam de um lado para outro, mas ela só via um rosto, o de Mateu. Ele estava sempre ao seu lado, a cada minuto. Ele apertava sua mão, enxugava o suor de sua testa e sussurrava palavras de conforto. Não se afastou dela nem por um momento. "Respire, minha querida, respire", repetia ele, quando mais uma onda de dor a atingia. "Estou ao seu lado. Você não está sozinha." Quando suas forças estavam quase se esgotando, ela olhou para ele com um olhar confuso. "Estou com medo, Mateu", ela sussurrou, quase inaudível. "Não tenha medo. Tudo vai ficar bem. Você é forte. Você vai conseguir superar isso." "Não, não vá embora." Seus dedos apertaram a mão dele com força. "Nunca", disse ele, e sua voz soou com tanta confiança que ela acreditou nele. Essa confiança a encheu. Ela reuniu todas as forças que lhe restavam. Pelo seu bebê. Por aquele homem que se tornou o ser mais querido para ela. E no momento seguinte, um grito alto e exigente de um recém-nascido ecoou pela sala. Uma enorme onda de cansaço tomou conta de Isabel, mas era um cansaço repleto de felicidade. Deitada na cama do hospital, ela sentia-se fraca, mas experimentava uma profunda paz. Ao seu lado, em um pequeno berço transparente, seu filho dormia. Minúsculo, enrugado, mas para ela, ele era a criação mais perfeita do universo. A porta da enfermaria se abriu silenciosamente e Mateu entrou. Ele estava cansado, mas seu rosto estava iluminado por um sorriso. Em suas mãos, ele segurava um enorme buquê de rosas brancas. "Posso entrar?" perguntou ele em voz baixa.
Isabela sorriu e acenou com a cabeça em resposta. Ele se aproximou da cama e colocou as flores, depois de colocá-las em um vaso. Em seguida, olhou para o berço. "Como está tudo?" perguntou ele, sem tirar os olhos do bebê. "Tudo bem", respondeu Isabela. "Ele é um verdadeiro guerreiro." "Ele é igualzinho à mãe", disse Mateu. Ele olhou para ela, e seu olhar estava cheio de ternura e admiração, o que fez Isabela corar. "Você foi incrivelmente corajosa. Sem você, eu não teria conseguido", ela admitiu com franqueza. "Bobagem. Você teria conseguido", ele rebateu. "Você é a mulher mais forte que já conheci." Eles ficaram em silêncio, olhando para o bebê que dormia tranquilamente. "Já escolheu um nome?" perguntou Mateu. "Sim", confirmou Isabel, acenando com a cabeça. "Quero chamá-lo de Mateu." Nos olhos dele, que se voltaram rapidamente para ela, podia-se ler surpresa, misturada com esperança. "Isabel, tem certeza disso?" Ele disse com um tom tenso. "Você não deveria..." "Não", ela o interrompeu. "Quero que meu filho tenha o nome de um homem forte, bom e nobre, um homem que nos salvou." Seus olhos se encheram de lágrimas. Ele se virou rapidamente, tentando escondê-las, mas Isabel percebeu tudo. Ela viu aquele homem forte que havia passado pelo inferno chorando de felicidade celestial. "Obrigado", foi tudo o que ele conseguiu dizer. Nesse momento, a enfermeira entrou no quarto. "Desculpem, vocês têm uma visita", disse ela. "Ele afirma ser o pai da criança." Mateu e Isabel trocaram olhares. "Por favor", disse Isabel, depois de pensar um pouco. Ricardo estava parado na porta. Seu rosto estava pálido, seu olhar confuso, e ele segurava um buquê desajeitado de margaridas nas mãos. Externamente, ele parecia um adolescente problemático, não um homem maduro. Seus olhos saltavam de Isabel para Mateu e depois para o berço. "Olá", ele sussurrou. "Olá, Ricardo", disse Isabel calmamente. Não havia raiva ou ressentimento em seu tom de voz, apenas cansaço. Mateu, sem dizer uma palavra, afastou-se para a janela, dando-lhes a oportunidade de conversar. Eu soube que você estava no hospital", começou ele com a voz trêmula. "Eu vim assim que pude", acrescentou ele gaguejando. "Como você está? Como ele está?" "Tudo bem", respondeu Isabel. Ricardo aproximou-se do berço e olhou para o filho. Seus lábios tremeram. "Ele é tão pequeno", sussurrou ele. "Ele se parece comigo." "Ele tem os meus olhos", disse Isabel. A culpa refletia-se nos olhos dele quando Ricardo se virou para ela. "Isabel, perdoe-me", sussurrou ele. "Eu fui um covarde, um verdadeiro idiota. Eu ouvi a minha mãe, tinha medo dela. Mas quando descobri o que ela tinha feito, que ela tinha ido ao parque te procurar, percebi que não podia continuar vivendo assim. Não conseguia pensar em mais nada além de você. Não dormia, não comia. Eu te amo, Isabel, e amo ele também. Por favor, me dê uma chance de consertar tudo." Ele se aproximou dela, prestes a pegar sua mão, mas ela se afastou gentilmente. "Ricardo, tudo já acabou", disse ela sem reprovação. "Tudo o que houve entre nós ficou no passado. Você fez sua escolha e eu fiz a minha." "Mas ele é meu filho", exclamou ele desesperado. "Eu tenho o direito de vê-lo." "Não vou impedir você de ver seu filho", disse Isabel calmamente. "Afinal, você é o pai dele, e ele precisa saber disso. Você pode participar da vida dele se quiser, mas nossa história acabou. Eu te perdoei, Ricardo, mas não posso voltar atrás." Ricardo olhou para ela e viu que ela estava falando a verdade. Em vez da garota ingênua e apaixonada que ele havia abandonado, diante dele estava uma mulher segura de si. E ele percebeu que ela não estava mais sob seu domínio. "Entendi", ele assentiu, abaixando a cabeça. "Obrigado pela oportunidade de ser pai dele." Ele ficou parado por um momento e então, prestes a sair, virou-se. Já na porta, ele olhou para trás mais uma vez.
A mãe dele não vai deixar isso passar em branco, comentou ele. Ela está furiosa. Tenha cuidado, Isabel. As palavras de Ricardo acabaram sendo proféticas. Uma semana depois, quando Isabel e o pequeno Mateus já haviam voltado para casa, chegou uma intimação do tribunal. Sofia Monteiro entrou com uma ação judicial para obter a guarda exclusiva do neto. A ação alegava que Isabel era uma mãe solteira, sem meios de subsistência, com uma psique instável e que morava com um homem de má reputação. Cada uma dessas alegações era falsa e maliciosa. Mateus ficou furioso depois de ler a ação. Ela não vai conseguir, declarou ele, apertando com força a intimação na mão. Vou contratar os melhores advogados do país. Vamos acabar com ela. Não, disse Isabel baixinho, mas com determinação. Ela alimentava o bebê calmamente. Mateus olhou para ela com surpresa. O que significa não? Ela vai tirar seu filho de você. Essa batalha é minha, Mateus, disse ela. Eu preciso enfrentá-la sozinha. Não quero me esconder atrás dos seus advogados e da sua riqueza. Vou ao tribunal e simplesmente direi a verdade. É tudo o que tenho. Isabel, isso é terrível. Ela vai te devorar viva. Ela não tem consciência nem moral. Eu tenho algo que ela não tem. Isabel olhou para o filho que dormia tranquilamente. Eu o amo. E a verdade está do meu lado. Por favor, Mateus, acredite em mim. Ele olhou para ela, para sua expressão calma e confiante, para suas mãos delicadas que abraçavam firmemente a criança. Naquele momento, ficou claro para ele. Ela estava certa. Esse caminho era destinado a ela. Seu caminho da vítima à vencedora. E ele não tinha o direito de impedi-la. Tudo bem, ele respondeu. Farei como você diz. Mas estarei ao seu lado o tempo todo. Os dias que antecederam o julgamento foram cheios de ansiedade. Isabel se preparava para ele, mas não escrevia discursos. Ela repassava sua história mentalmente várias vezes, tentando encontrar as palavras mais simples e sinceras. Mateus a apoiava de todas as maneiras. Cuidava do bebê para que Isabel pudesse descansar. Trazia-lhe chá. Ficava sentado ao lado dela por horas, apenas oferecendo apoio moral, apertando sua mão. Na véspera da reunião, à noite, eles se reuniam na sala de estar. O bebê dormia profundamente em seu berço. Estou com medo, confessou Isabel. Você vai se sair bem, disse Mateus com firmeza. Ele apertou as mãos dela nas suas. Isabel, preciso lhe dizer uma coisa, começou ele, com a voz ligeiramente trêmula. Eu me enganei por muito tempo. Achava que, ao ajudá-la, estava salvando meu passado. Mas isso é uma ilusão. O passado não pode ser recuperado. Você não é ela. Você é uma pessoa completamente diferente. Você é uma mulher inteligente, forte e incrivelmente corajosa. Uma mulher que eu... Ele não conseguiu pronunciar as palavras mais importantes e ficou em silêncio. Independentemente do que acontecer amanhã no tribunal, saiba que você e Mateus têm um lar, têm uma família. Nós somos uma família. E eu te amo, Isabel. Lágrimas escorriam por suas bochechas, mas eram lágrimas de alegria. Ela se inclinou para ele e, em seu primeiro beijo, cheio de ternura e emoção, seus lábios se uniram. A sala do tribunal era fria e sem graça. Sofia Monteiro, cercada por seus advogados bem pagos, estava confiante em sua vitória iminente. Isabel estava sentada sozinha. Mateus e Carmen estavam presentes na sala, entre os espectadores, e seu apoio pairava no ar, mesmo à distância. O advogado de Sofia falou longa e convincentemente, retratando Isabel como uma aventureira que buscava enriquecer às custas de seus clientes. Ele apresentou referências sobre seu estado instável, que, segundo ele, foram compradas. Quando Isabel se aproximou do tribunal, ela se levantou e não olhou para o juiz. Seu olhar estava voltado para a sala, para os presentes. Não vou falar muito, começou ela, sua voz, embora baixa, chegando a todos os cantos da sala.
Não sou advogada, sou apenas uma mãe. Ela contou tudo, sem exageros nem acusações. Falou sobre seu amor por Ricardo, sobre a alegria que sentiu ao descobrir que estava grávida, sobre o dia em que seu mundo desabou. Falou sobre aquela noite no motel, sobre a fome, sobre a chuva, sobre a bondade de estranhos e sobre como lhe ofereceram dinheiro pelo seu filho. A família Montero possui uma enorme riqueza e influência, concluiu ela. Eles têm tudo, dinheiro, poder, conexões. No entanto, há uma coisa que lhes falta: amor. Eles acreditam que tudo pode ser comprado com dinheiro, mas estão enganados. O verdadeiro poder de uma mãe não está no dinheiro e no status, mas no amor, que ninguém pode tirar de mim. Meu filho é a única coisa que tenho e nunca o abandonarei. Terminando seu discurso, ela se sentou. O silêncio tomou conta do salão. O juiz se dirigiu a Ricardo, que estava ao lado da mãe. Senhor Montero, o senhor concorda com a ação movida por sua mãe? Ricardo levantou-se lentamente. Seu olhar pousou na mãe, cujo rosto estava distorcido pela raiva. Em seguida, ele olhou para Isabel, cujo rosto permanecia calmo e digno. E ele tomou uma decisão. Não, meritíssimo, afirmou categoricamente. Não concordo com essa ação. Isabel é uma mãe maravilhosa e quero que meu filho cresça com ela. Um murmúrio percorreu a sala. Sofia levantou-se de um salto, seu rosto adquiriu um tom esbranquiçado de raiva. Ricardo, sussurrou ela. No entanto, ele já não lhe prestava atenção. O juiz proferiu uma decisão breve: indeferir a ação. A guarda permanece com a mãe. Foi uma vitória absoluta e incondicional. Isabela e Mateus saíram do tribunal, segurando-se firmemente pelas mãos. O pequeno Mateu, dormindo profundamente nos braços de Carmen, não suspeitava que o que acabara de acontecer mudaria sua vida. Parando na escadaria, Isabel olhou para Mateu. Ele encontrou seu olhar. Em seus olhos podia-se ler todo um futuro repleto de luz, calor e amor. O menino, com os cabelos emoldurados pelos raios de sol, corria pelo gramado perfeitamente aparado com uma risada contagiante, tentando pegar uma grande borboleta. Ele tinha apenas 2 anos, herdara os cachos escuros do pai e os olhos grandes e expressivos da mãe. Mateu, tenha cuidado, advertiu-o Isabel, sentada no terraço com uma xícara de chá. Ela estava transformada. No passado, ela era atormentada pela insegurança e pelo medo, mas agora não havia mais nenhum vestígio disso. Em seu lugar estava uma jovem mulher tranquila e confiante. Ela criou um pequeno, mas bem-sucedido negócio online de venda de brinquedos infantis ecológicos, que prosperava. Mateu, o pai, saiu de casa e aproximou-se dela por trás. Abraçando-a pelos ombros, ele a puxou para si e beijou-lhe o topo da cabeça. "Em que você está pensando?" perguntou ele. "Como tudo mudou", ela sussurrou, encostando-se em seu peito. "Às vezes, ainda acho que isso é apenas um sonho." "Não quero acordar, se isso for um sonho", ele confessou. Seu olhar deslizou do rosto dela para a barriga arredondada. Eles estavam esperando o segundo filho, uma menina. "A propósito, conversei com meus pais", comentou ele. "No próximo fim de semana, iremos visitá-los para comemorar o aniversário deles. Eles estão muito ansiosos para finalmente conhecer você e o neto." "Estou um pouco nervosa", confessou ela. "Não tenha medo", disse ele com um sorriso. "Eles vão adorar você, tanto quanto eu te amo." Deixando a borboleta em paz, Mateu correu para a mãe e lhe deu a flor que havia colhido. "Mamãe", disse ele pronunciando a palavra mais importante. Isabela pegou a flor e apertou o filho contra o peito. Seu olhar recaiu sobre seus homens, o alto e o pequeno, e seu coração transbordou de felicidade, tão forte que parecia prestes a explodir. Todos os seus sofrimentos passados, todas as lágrimas e desespero,
Tudo isso tinha sido apenas uma provação, um longo e escuro caminho que levava a essa luz, a essa casa, a esse amor. Ela finalmente estava em casa.